Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Mais um sábado aqui na casa do Senhor, na noiva do Cordeiro, na casa do Senhor Jesus Cristo, na casa de oração, onde nós vamos todos juntos meditar com o Espírito Santo na palavra que será pregada hoje. Entregue a vocês que vão nos assistir, vão nos acompanhar. Entregue na igreja aos teus filhos, em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, aleluia, glória a Deus. Você é o nosso convidado, que nós possamos todos juntos meditar na palavra, fazer uma oração para que nós venhamos a dar início no culto desse sábado aqui no Japão, que é 20 horas agora, 20 horas da noite, né? Em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Fecha teus olhos, curva sua cabeça, e nós vamos fazer uma oração para que nós venhamos já a dar início ao culto. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, aqui nós estamos, Senhor meu Deus, mais uma vez reunidos na Tua casa de oração, na igreja do Cordeiro, aleluia, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos todos juntos meditar na palavra do Senhor, meu Deus, buscar a Tua face, a Tua presença, aprender com o Espírito Santo como orar como convém, aprender com o Espírito Santo a meditar na palavra do Senhor. Pedimos a Ele que Ele venha revelar a todos nós, a revelar essas vidas que vão nos assistir, e que todos sejam alcançados e abençoados pelo poder do Senhor. Estamos aqui, Senhor, com muito tremor e temor, para que nós venhamos a falar da Tua palavra, que é viva e eficaz, e que essa palavra possa tocar no coração de cada um dos Teus filhos, aonde eles estiverem, qualquer nação que eles estiverem assistindo essa live, que sejam tocados pelo poder do Senhor, e vidas que estiverem na UTI, Senhor, nos hospitais, que sejam curadas, vidas que estão, meu Pai, no asilo, que sejam renovados pelo poder do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vidas que estão no presídio, que sejam, meu Pai, transformados pelo poder do Senhor, para pregar o Teu Evangelho e a Tua palavra. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós Te pedimos, Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos já abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 99. Glória a Deus. Para nós meditarmos junto com a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Você pega a sua Bíblia, seu celular, sua iPad, abre lá no aplicativo, abre a sua Bíblia e vamos meditar em Salmos 99, do versículo 1 ao versículo 9. Aleluia. O nosso tema hoje é reações ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, boa tarde, bom dia a todas as nações deste mundo e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então, irmãos, abrir aqui em Salmos 99, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 99 diz assim: a santidade de Deus, reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus. E prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus Cristo.
Esse Salmo 99, aleluia, foi escolhido para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, reinar o Senhor, reina o Senhor, tremam os povos, aleluia. Quando Deus reina, aleluia, quando Deus reina, quando Deus fala, quando Deus toca em nossas vidas, toca nas nações, aleluia, Ele reina, mas treme aos povos, assim como aconteceu no monte que Moisés estava subindo, aleluia, e aí ele falou do monte, e o povo que estava ao pé do monte não aguentou a voz do Senhor, aleluia. Então, meus irmãos e meus amados, essa palavra e o nosso tema hoje, ligado para que Ele venha reinar na sua vida, reinar na minha vida, aleluia. Mas existe uma rejeição ao Espírito Santo. O que está acontecendo nos dias de hoje, o que está acontecendo inclusive até nas igrejas, é uma rejeição ao Espírito Santo. Ele não é a terceira pessoa da Trindade, não. Ele é também um Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aleluia. Então, para que nós não venhamos, aleluia, essa reação ao Espírito Santo, que é mais assim uma rejeição de todos que ainda não o conhecem e que com certeza em algum momento vai conhecer, porque nós dependemos, o crente depende do batismo do Espírito Santo, aleluia, para que ele possa caminhar na obra de Deus, para que ele possa meditar na obra de Deus, meditar na palavra e receber as bênçãos do Senhor, a revelação sobre a sua vida, sobre a sua família, qual que é o plano, o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, aleluia. Então, todos nós que temos sede, desejo, para conhecer mais do Senhor, nós temos que nos aplicar, nos esforçar e buscar. A partir do momento que você começa a buscar, é a mesma coisa que você começa a ler um livro, você quer terminar ele e não vê a hora de terminar ele e não vê a hora de você lê-lo todinho, porque prendeu a sua atenção. Um livro que você gostaria de ler e você começou a ler e aí prendeu a sua atenção, você não vê a hora de terminar de ler esse livro. E a palavra de Deus não é diferente. Você começa a ler Gênesis, daqui a pouco você pega o gosto e começa a ler e quer ver mais as revelações vindo do Espírito Santo sobre a sua vida, começa a ter uma mudança, uma transformação, o que aconteceu no Antigo Testamento, o que aconteceu no Novo Testamento, aí você vai procurar nas arqueologias, você vai procurar em Israel, você vai começar a se aprofundar, e é onde que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. Só conseguiremos, só alcançaremos, aleluia, uma reação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, se nós realmente meditarmos na palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus, Ele nos ensina, nos mostra e vai tocando sobre nossa vida, para que haja uma mudança, uma transformação, para que mude muitas coisas que nós fazíamos antes e que nós vivíamos fazendo, batendo na mesma tecla e não saía daquela situação. Aparecia um vazio, aparecia uma coisa que parece que não ia dar certo, aparecia algo que a gente não tinha esperança, achava que daquilo não ia sair nada. Então nós, quando recebemos, quando nós queremos, não tem mais fim. Quando você procura o Espírito Santo para que Ele venha revelar, não existe mais fim. Você não acha o fim, aleluia, porque Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. Então é nele que nós buscamos, e nós nunca vamos achar o fim, porque o fim está nele. E quando o fim está nele, é quando nós vamos encontrar com Ele lá no reino dele, aleluia. Por isso que o Espírito Santo, o Consolador, está aí para nos ensinar, para nos mostrar, aleluia. E as reações ao Espírito Santo é você que toma providência, é você que domina, é você que vai ter a certeza, e é você que vai receber dele.
Então, eu quero receber, né? Eu desejo receber. Para isso, eu tenho que aprender. E para que eu possa aprender, ele fala que é meditando na palavra dele. Porque a palavra dele tem tudo o que você precisa a respeito do Espírito Santo. Porque toda ela foi escrita, aleluia, através dele. Os homens de Deus, os profetas, todos que foram levantados, aleluia, todos que foram levantados desde Abraão até João em Apocalipse, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que aprender e é isso que nós temos que buscar. Não existe homens, não existe estudos que possa fazer com que você tenha uma intimidade com o Espírito Santo. Você vai aprender a palavra. Primeira coisa que nós temos que aprender e guardar no nosso coração é a palavra de Deus. A partir do momento que você ama a palavra de Deus, é a mesma coisa quando você quer ler um livro e esse livro te prende a atenção. A palavra vai prender a atenção sua. Aleluia. Muitos começam a ler a palavra, chegam no meio do caminho e começa a se esfriar, começa a ficar sem vontade de ler, enfraquece e deixa a Bíblia em cima de algum lugar no seu quarto, dentro do seu guarda-roupa, dentro da sua estante, e nunca mais pega nela, chega até a ficar empoeirada. Mas quando você toma posse daquilo que o Espírito Santo está revelando para você, você carrega essa Bíblia em todo lugar que você vai, a palavra de Deus. E hoje está muito mais fácil do que antigamente, que nós tínhamos que carregar a Bíblia embaixo do braço. Mas agora nós temos aplicativos, nós temos o celular, que dá para você abrir o aplicativo da palavra de Deus, em qualquer lugar que você estiver, você pode fazer uma leitura da palavra de Deus. Amém? Então não perca tempo, porque a reação ao Espírito Santo, a reação para chegar ao Espírito Santo, ele quer e ele deseja que você aprenda a palavra de Deus. Porque aqui está o manual sagrado, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos chegar até as revelações do Espírito Santo para nossas vidas. E por isso que a palavra de hoje nós vamos ler, abre lá comigo em Tiago, abre lá para mim por favor, em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos meditar, para nós vermos que realmente nós precisamos e necessitamos estar ligado na palavra de Deus. Aleluia. Eu vi no Facebook, nas redes sociais, um homem que estava com 94 anos. Ele leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 90 anos. Então ele já estava, acho que, inclusive com a Bíblia toda gravada na cabeça. Mas isso acontece com muitos. Conheci um pastor que leu 150 vezes o Novo Testamento. Então, a Bíblia é assim, a cada dia ela te traz uma revelação e a cada dia ela renova. É de glória em glória, como Paulo fala. Então, nós lemos hoje, amanhã é uma outra visão, uma outra revelação e uma outra unção. Se você observar, o que ele entrega para você pela manhã, quando você lê à tarde de novo, já é outra visão. Então a Bíblia todinha, ela é a revelação do Espírito Santo para nossas vidas. E a reação do Espírito Santo sobre a sua vida vai ser quando você estiver realmente dentro da palavra de Deus. E assim diz aqui em Tiago, a origem das contendas, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde
senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiças e nada tendes, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Eu quero meditar com você até aqui no versículo 6, e que quando ele fala, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, está em letra maiúscula, é o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Aleluia! Então, meu querido, meu amado, o Espírito Santo que está com você, o Espírito Santo que anda com você, o Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis, Ele tem uma reação em você, aleluia. É esse mesmo Espírito Santo que Jesus pediu ao Pai e que Ele desceu como nosso Consolador. É esse que está aí para te ajudar, para te explicar, para te ensinar a orar como convém, para te ensinar a meditar na palavra do Senhor, para revelar para você andar nos caminhos de Deus, para você tiver um encontro, vamos falar assim, com o propósito e o plano de Deus na sua vida. Às vezes nós pensamos que nada vai acontecer, às vezes nós pensamos que nada vai se realizar. É quando nós achamos que, quando o nosso achismo da carne, do humano, que nada vai acontecer, é quando vem e acontece. Porque Deus só faz no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Quando você menos esperar, as coisas vão acontecer. Para isso, a reação do Espírito Santo com um tremendo ciúmes de nós, aleluia. O desejo dele é que toda a humanidade, todas as nações, seja pregado o Evangelho da Palavra de Deus, e que todos possam se render ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele levanta seus soldados, por isso que levanta os homens e as mulheres, para que sejam cheios do Espírito Santo, para poder entrar nesse mundo, que é a verdadeira selva, para buscar essas almas, buscar essas vidas, para que elas sejam transformadas. Você não vai ter mais sossego. O poder de Deus quando entra, você não tem mais sossego, você só tem vontade e desejo de fazer a vontade de Deus. Por isso que o Espírito Santo fala: eu tenho ciúmes, então não me toque no meu ungido, não entra onde que você não foi chamado. Procure sempre fazer aquilo no qual o Senhor te chamou, porque se Ele te chamou para ser pastor, você vai ser pastor. Se Ele te chamou para você ser missionário, você vai ser missionário. Se Ele te chamou para você ser obreiro, você vai ser obreiro. Se Ele te chamou para você ser nada, você vai ser membro de igreja. Então, tudo isso nós temos que achar no plano, no propósito de Deus para nossas vidas. Porque às vezes, muitas vezes, nós estamos iludidos, enganados, e achamos que somos alguma coisa. Mas na verdade,
reação do Espírito Santo você sente quando você está amigo na presença da palavra de Deus. Porque se nós não aprendemos o curso de medicina, nós não vamos poder operar ninguém, receitar um remédio para ninguém, porque nós não temos o conhecimento. Não é assim? Então, para você conhecer o Espírito Santo, para você conhecer o reino, para você conhecer a sua salvação, para você saber o que Deus quer de você, é a palavra, que é viva e eficaz, que toca na sua vida e que vai te levar pelo caminho que Ele quer que você ande. Ressaltando, Ele tem ciúmes de você. E quando a palavra do Senhor lhe diz: de onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? Guerras e contendas que ele está falando entre vós, é dentro de você. Quando o Espírito Santo reage em nós, essas guerras e essas contendas, elas saem de você. Porque fala: de onde senão dos prazeres que lhe militam na vossa carne? Essa guerra que ele está falando é uma guerra espiritual dentro de você. E vem da onde? Dos desejos da carne. Os desejos da carne que nos leva ao pecado. Por isso que ele está falando a respeito de você realmente entrar na palavra. Porque quando você está na carne, você vai cobiçar. Aleluia, como ele está falando aqui no versículo 2: cobiçais e nada tendes. As pessoas que cobiçam o que você tem, cobiçam as coisas que você tem, nada você tem. Você cobiça porque nada você tem. Quando nós queremos alguma coisa, buscamos em Deus, está na palavra. E não cobiçamos as coisas alheias. E para isso, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tens porque não pedis. Você vai ver o que o outro tem, com inveja, né? Você vai atrás dos prazeres da carne. Você vai, aleluia, fazer guerra, lutar, matar, porque você nada tem. Está vazio, está oco, não tem palavra, não tem Espírito Santo, não busca. Por isso que aqui na palavra Tiago está falando a respeito, você não sabe pedir. Que Jesus fala mais lá atrás, aleluia, pedis tudo em meu nome que eu farei. Então, nós não sabemos pedir, e olhamos para o nosso vizinho, olhamos para as coisas que aquele tem, olhamos para aquele que vai caminhando. Não, olha para o teu plano. Ele quer que você olhe para dentro do teu coração e veja o teu plano, porque o mesmo ciúme que o Espírito Santo tem da pessoa que está do seu lado, da pessoa que vive com você, ele também tem ciúmes de você. E ele ama mais aquele que ele resgata. Ele tem um prazer de resgatar das mãos de Satanás, do lixo, da sarjeta, do fundo do poço. Ele resgata, para que ele possa dar um brilho, para que ele possa queimar com o seu fogo, para que ele possa levantar e ensinar a como pedir e sair dos prazeres da carne. Versículo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então tudo que está no mundo para nós não interessa.
O crente já não é cidadão da terra, ele é cidadão do céu. Então nada interessa, tudo é prazer. Você vai usar só aquilo que você necessita, que você precisa, aleluia, e o restante é se envolver com o Senhor, ou seja, andar no Espírito, fazendo a vontade do Senhor, trabalhando para o Senhor, pedindo aquilo que você precisa, necessita, dependendo do Senhor, se entregando por completo ao Senhor. É aquilo que eu sempre prego. Você carrega o amor, você carrega a fé, você carrega sobre você a esperança, você carrega com você perseverança, você persevera em tudo e você obedece. Obediência. Tudo isso quem nos mostra, nos revela é o Espírito Santo, né? Nós não vacilamos, nós não falamos qualquer coisa. Aqui mesmo em Tiago está falando, pronto para ouvir e tardio para falar. E ele fala mais assim também, versículo 5: ou supondes que em vão afirma a Escritura? Aí, se você lê a Escritura, se nós lemos a Escritura, você vai receber toda a orientação e toda a afirmação de Deus sobre a sua vida, porque o Espírito Santo vai revelar para você. Porque ele fala assim: com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo. Ele anseia. Sabe o que é ansiar? Ansiar, ele se preocupa demais. Ele tem um ciúme tremendo de você, por isso que ele faz de tudo para resgatar você do mundo, do pecado, da justiça, da injustiça, vamos falar assim. E ele quer convencer você do juízo, do pecado, da justiça. Então o nosso dever e o que nós temos que fazer todos os dias, em particular nós mesmos, na responsabilidade, na sabedoria nossa, é andar com o Espírito Santo, é ter ele como o meu melhor amigo, como o meu melhor companheiro. Espírito Santo, você tem ciúmes de mim, eu também tenho ciúmes do Senhor. Quero ficar contigo. Aleluia. Antes, versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então seja humilde. Seja humilde em todo o seu falamento, seu falar, seu pensar. Seja humilde para os seus amigos, para as pessoas. Seja humilde. Não precisamos, o crente não precisa ser soberbo, o crente não precisa querer os melhores lugares, o crente não precisa se sobressair. Se precisar sobressair, ele vai mostrar você. Se você precisar ser mostrado em algum lugar, ele vai te mostrar. Agora, se ele não tiver que te mostrar, continue do mesmo jeito. Não precisa se aparecer. O crente não precisa se aparecer. Se você aparecer para Deus, você já é mais que vencedor. Então, continuando, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Você já ouviu muitas vezes esse versículo. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós.
Aquela coisa que o diabo começa a te apontar por causa do passado, começa a colocar na tua mente, começa a te acusar, é isso que ele vai fazer. Você está na presença de Deus, quando Deus está agindo na sua casa, na sua família, está agindo na onde você, no seu trabalho, Ele está ali te preparando, fazendo alguma coisa. Primeira coisa que você tem que fazer é resistir ao diabo, porque ele vai te visitar. Ele não quer que você seja um soldado de Cristo, uma bomba de Cristo, para poder ganhar almas aqui, principalmente aqui nessa nação, que tem muita idolatria. Então, a palavra do Senhor que diz para nós resistirmos ao diabo, todo momento ele faz o ataque, todo momento ele faz uma investida, todo momento ele quer pegar você na fraqueza, todo momento ele quer fazer a contenda, todo momento ele vai querer usar os teus lábios para falar coisas que não tinha necessidade de falar. Então, por isso que Tiago fala: tardio para falar e pronto para ouvir. Eu carrego isso depois que eu aprendi na palavra. Então, resiste ao diabo, custe o que custar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se sujeita a Deus, porque se você sujeitando a Deus, Deus vai fazer o quê? Ele vai te brindar. Ele já te brindou com o Espírito Santo. Então você vai estar sempre andando com o Espírito Santo, dia e noite, 24 horas, pensando nele, conversando com ele, ligado, orando, falando com ele. Nenhuma palavra própria vem, ninguém te convence a nada. Podem te tocar, podem te querer fazer acusações. Você não vai estar nem aí, nem preocupado, porque você resiste ao diabo. Você resiste àquilo que estão querendo te apontar. E quando você resiste ao diabo, olha o que ele diz: ele fugirá de vós. É você não dar importância. Falou? Não vou passar para frente, não interessa, não tem valor nenhum, é coisa do passado. Se é coisa do passado, pode me acusar, pode fazer o que quiser, não vai adiantar nada, porque o plano que Deus tem na sua vida, o propósito que Deus está levantando na sua vida, meu Deus, sai de baixo, Satanás, porque eu já estou o sapato de fogo. Eita Deus, já estou com a armadura do Senhor, com o capacete da salvação, e eu vou tirar das tuas garras todo esse povo dessa nação, em nome de Jesus. Foi feito para isso, foi levantado para isso, mas o diabo quer derrubar. E quando o diabo tenta, ele não consegue. Porque aquele momento que você enfraqueceu, ele entrou. Você foi procurar socorro em homens, em pessoas. Nunca faça isso. Porque se você tem um Espírito Santo na sua vida, você não precisa procurar socorro em ninguém. Você não precisa desabafar com ninguém. Desabafa com o Espírito Santo. Fala para ele mandar fogo nesse demônio, nesse Satanás, nesse diabo. Aleluia. Isso nós temos que aprender. Mas muitas vezes somos falhos, muitas vezes nós deixamos, muitas vezes nós largamos. Por quê? Ele sabe, nós somos fracos e pecadores. Ele sabe. Mas ele, como tem ciúmes de você, nunca vai desistir de você. Ele vai te ensinar, ele vai te mostrar a você resistir ao diabo, porque ele está em derredor. A Bíblia diz que ele está em derredor a todo momento, todo instante. Ele quer te tragar, ele quer trazer você de novo lá para aquele passado. Mas como Deus já colocou a muralha de fogo,
na tua vida, ele até tenta ultrapassar, mas quando ele tenta ultrapassar, é o momento que você está orando, é o momento que você está pedindo: Senhor, tira esse negócio da minha mente, do meu coração. Eu não quero passar isso para frente de maneira nenhuma. Não existe isso. Eu estou em outra. Eu já estou lá na frente com o Senhor. Eu já estou andando aqui no teu caminho estreito, que eu quero chegar no alvo. Eu estou já me preparando para o fogo. Eu já estou me preparando, Senhor, meu Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu já estou no caminho. Eu não perco tempo. Eu não quero saber disso aí não. Isso aí tudo vai ficar para trás. Não interessa para mim nada disso aí. Vai embora. Some. Desapareça da minha vida. Isso é resistir ao diabo. Você não alimentar a contenda, a briga, não alimentar as coisas que você acha que é, mas não é. Tudo aquilo que não te interessa, que não vai edificar sua casa, sua família, edificar você, largue mão. Ouve e meta o pé. Seu sapato é sapato de fogo. Deus já colocou fogo no teu pé. Então nós temos que começar a aprender isso. Começar a acreditar que nem o Tiago está falando. Por quê? As reações do Espírito Santo sobre a sua vida é para isso. Ele reage em nós, mas muitas vezes o diabo te pega naquela hora que você está fraco, e é o momento que você tem que perceber. A visita vem, todos nós, qualquer um de nós, não importa o título, não importa se você é eloquente na palavra, não. Se você guardou a palavra, você vai estar sempre dando uma tentadinha. Os seus capangas vão estar sempre procurando uma brecha em você. Se não achar em você, vai usar alguém para enviar, para ver se você cai na cilada, para ver se você cai na armadilha dele. É dessa forma. Então nós temos que estar pronto para resistir a tudo isso, para que ele possa fugir de você. Versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus. Crente, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Você já tem que levantar, já abraçando a Deus. Já tem que sair caminhando, já caminhando a Deus, caminhando com o Espírito Santo, que é Deus também. Vamos lá, Espírito Santo. Senta aí do meu lado no carro aí, vamos junto lá para o trabalho. Senta aí, meu Espírito Santo, eu te amo. Cai tranquilo. Eita, meu Deus. Olha, assim foi eterno. Então, vamos junto, vamos sair. Me ajuda, não deixa nenhuma seta maligna tocar na minha vida. Não deixa nenhum dardo inflamado chegar até mim. Me brinda, Espírito Santo. Eu quero sair abraçado com o Senhor esse dia. Eu quero ver o demônio chegar. Aleluia. A hora que ele chegar, eu estou arrancando ele, eu estou tirando ele dos meus caminhos, eu estou deixando tudo para lá. Para continuar, ele diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é purificar as mãos? Nossas mãos muitas vezes põem a mão em algum lugar, por isso que nós lavamos a mão antes de almoçar, antes de jantar, lavamos as mãos antes de pôr a mão em alguma coisa, não é assim? Vem da rua, lava as mãos, não é assim? É dessa forma. Aqui o sentido é espiritual. O sentido é espiritual. Lavar tuas mãos é você não pegar em qualquer coisa, é não abraçar qualquer um, é dessa forma. Limpar as tuas mãos.
Você não sabe de onde que vai vir a flecha, você não sabe de onde que vai vir o torpedo do Satanás. E vós que sois de ânimo, vós que sois de ânimo, eu coloquei um ânimo em você, para você fazer a obra, para você buscar, para você estudar, para você ser cheio do Espírito Santo. Eu pus um ânimo em você. Agora o fogo começou. Aí eu fico feliz, eu fico com aquela sede, com aquela vontade, com aquele desejo. Eu vou em frente, nada me para, chuva não me para, sol não me para, neve não me para, nada me para. Eu vou, eu quero estar lá, eu quero ouvir, eu quero ver o seu Espírito Santo falar no meu coração. Aleluia. Mesmo que eu já ouvi muitas vezes lá atrás, eu tenho 40 anos de ministério, eu ouvi muitas vezes, mas quero ouvir de novo. Eu sinto, eu quero ouvir. Eu já ouvi 300 vezes falar esse mesmo versículo, mas eu quero ouvir de novo. Eu quero ler de novo. 94 anos o senhor lá leu a Bíblia, 90 anos. E aí? Então, ela está sempre nos renovando a cada dia. A cada dia, limpai o coração. Se você é de ânimo, dobre esse ânimo. Ele fala aqui na palavra: dobre esse ânimo, limpai o coração todos os dias. Todos os dias nós temos que limpar o coração. Aleluia. Vamos receber ataque, vamos receber ofensas, vamos receber, mas limpa o coração. Não há problema nenhum você, por quê? Versículo 9 diz assim: afligiram-vos, lamentai e chorai. Converta-se ao vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Olha o que ele fala. Por que isso? Porque tem criança passando fome, tem gente presa, tem gente nos hospitais com câncer, tem gente no presídio preso, tem tudo, muitas vezes indignamente, nem foi aquela pessoa, tem muitas vezes tem pessoas que são inocentes. Por isso que ele fala: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Porque muitas vezes nós ficamos felizes e esquecemos daqueles que estão tristes, né? Por isso que diz na Bíblia: é melhor você estar num velório do que estar numa festa. Por que velório? Velório todo mundo sabe que vai chegar um dia a sua vez de deitar naquele caixão. Uma festa é passageira. Você não sabe o que você vai encontrar ali. Versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, colocamos o rosto no pó, oramos, pedimos para Ele, entregamos nossa vida, entregamos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser, entregamos a Ele em choro, entregamos na presença dEle, nos humilhamos mesmo. Você toca no coração dEle, você comove o coração de Deus. Por isso que ele fala: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. É dessa forma que nós temos que viver com Deus. Por isso que o Espírito Santo fala assim: eu tenho ciúmes de você.
E quando você ora, quando você ora, que você se humilha perante o Senhor, Ele vai te dar uma válvula de escape, Ele vai te exaltar, Ele vai te mostrar um outro lado da página, Ele vai te revelar. Ele vai fazer com que você receba aquilo que você ainda nem fazia ideia de que você tinha que receber. É o momento que você vai receber. E continuando no versículo 11: a maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Aleluia. É que nem aquela passagem que Jesus fala: você enxerga um cisco no olho do teu irmão, mas não enxerga o tamanho da trave que está no teu. Julgamos pessoas, aleluia, e não olhamos aquilo que nós estamos fazendo. Queremos ter razão em cima das pessoas, do ser humano, mas não abraçamos no momento que ele tanto precisa. Por isso que ele fala: se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar. É isso. É o único que pode salvar, que é o nosso legislador e juiz, que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? É a pergunta de Deus, é a pergunta do Senhor. Tu, porém, quem és? Por isso que nós temos que estar entregue totalmente, de todo o coração, de toda a alma, todo o espírito, para o Senhor nosso Deus, ou seja, para o Espírito Santo. E tu, quem és que julgas o próximo? Tudo isso nós temos que aprender e nós temos que viver no dia a dia de nossas vidas. Quando você perceber que o diabo vai tentar fazer com que você faça uma contenda, ou então uma perseguição no teu irmão, como está dizendo a palavra do Senhor, caia fora, esquece aquilo ali, tira do coração. A mágoa que ficou lá atrás, destrua toda ela. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo, Deus te deu a oportunidade de você nascer de novo. Então, larga mão, viva esse Deus maravilhoso. Seguindo o versículo 13, diz assim: a falibilidade dos projetos humanos. Vamos ver. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Olha só, hein? Que é a vossa vida. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina
que aparece por instante e logo se dissipa. Amém? Até que vamos meditar nessa palavra. É bom nós sabermos disso, porque a nossa falibilidade dos projetos humanos. Você tem um projeto, você faz um projeto para a sua vida, você faz um projeto para você, aleluia, pensando já no dia de amanhã. É como ele está falando. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos o terreno e lucros, né? E teremos lucro, quer dizer, perdão, negociaremos e teremos lucro. Você nem sabe como é que vai ser lá na cidade, você nem sabe como é que vai ser o projeto, você nem sabe como é que vai funcionar. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? É uma coisa, você veio do barro, você vai voltar para o barro, você é pó. Não adianta. Sois apenas como neblina. Ele coloca pior ainda, como neblina, aquela neblina que cai e daqui a pouco desaparece. Nós somos assim. Vós nem sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser. Eita Deus! Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Porque o crente está entregue nas mãos do Senhor. Você que está nos assistindo, está entregue na mão do Senhor. Você crê no Deus Todo-Poderoso, você sabe, você entende, a palavra te dá esse poder, a palavra confronta você. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Amém? É desse jeito que nós temos que viver, entregue nas mãos do Senhor. Versículo 16 fala assim: agora entretanto vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Amém? Então agora ele fala assim: entretanto vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Está pretendendo o quê? Sem com a direção de Deus. Tudo. O crente que se converte, o crente que anda na presença de Deus, o crente que guarda a palavra, ele sempre vai falar: se Deus quiser, amanhã vai ser dessa forma acontecer. Se Ele não quiser, não vai ser. Amém? É dessa forma que nós temos que viver, na dependência totalmente, no pleno amor de Deus, fazendo a vontade dEle. Tudo que nós formos fazer, desde o nosso levantar da cama até ao nós dormirmos à noite, nós temos que estar sempre andando na presença de Deus. Tudo é Deus, tudo é o Pai, tudo. Não perca tempo. Não perca tempo com esse mundo, não perca tempo com pessoas que não estão nem aí preocupados com Deus, só trazendo problema, só fazendo com que você fique com problema. Então, tudo coloca Deus no caminho. Por quê? Deus não vai deixar você cair na armadilha do Satanás, na armadilha do diabo. Aí ele fala assim no versículo 16, já estamos quase terminando. Ele diz assim: agora entretanto, no versículo 16 ainda: toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha aí. Toda jactância
as vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Você fazer uma pretensão, alguma coisa que você quer que aconteça amanhã, mas sem pedir permissão para Deus, sem colocar Deus à frente, sem falar assim, em nome de Jesus, pode ser que vai acontecer, então em nome de Jesus eu gostaria que acontecesse, entregar na mão dele. Você tem que andar com ele. Por quê? Se não acontecer, amém, não era para acontecer. Se acontecer, Deus está no comando. Deus está no comando, porque você pediu. Agora, se não acontecer, amém, não era para acontecer, amém, glória a Deus. Entendeu? Então, o crente que realmente não anda na arrogância, não anda na pretensões do dia de amanhã, ele já sabe, se amanhã o Senhor quiser, vai acontecer. Se o Senhor não quiser, eu estou em tuas mãos. Versículo 17, para terminar. Portanto, aquele que sabe e que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Glória a Deus. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não está fazendo, ele está pecando. Glória a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Não julgue a ninguém. Deixa Deus julgar, foi o que foi dito aqui na palavra. Você não é juiz, você não é nada, absolutamente nada, você é neblina. E de manhã sai a neblina, daqui a pouco ela desaparece. Você é isso, eu sou também. Todos nós somos. É melhor você amar até o seu inimigo, entendeu? Andar com ele, porque somos todos iguais. Quem faz com que a gente caia nessas ciladas é ele, o Satanás, o diabo. Então evita. Se você vê que ali não vai dar certo, que ali está acontecendo algum problema, sai, deixa lá. Não se preocupe, eu tenho coisas maiores, melhores para me preocupar, com a minha salvação, com o meu Deus, com a minha igreja, com a minha palavra, com o Espírito Santo está comigo. Eu estou mais preocupado com isto. Não estou preocupado com o que vai acontecer. Estou preocupado para me dar orar, para mim no monte orar, para mim estar lá. Faça chuva, faça sol, vou lá. Não estou preocupado com isso, com aquilo, com aquele outro, com a Zezinha, a Pedrinha, o João Bigorna. Não estou preocupado com o que vai acontecer ali, que não vai acontecer ali. Não, de jeito nenhuma. O João Bel está doente, então eu vou lá orar. A Zezinha está passando mal, então eu vou orar por ela. O fulano de tal está precisando de alguma coisa na cesta básica, então eu vou mandar para ela. O fulano de tal está manifestando demônio, eu vou lá expulsar o demônio. Pronto, acabou. Esse negócio de achismo, eu acho, é coisa maligna, como está dizendo aqui. Eu acho. Não. Jactância, coisa semelhante a essa, é maligna. É do maligno. Aí você traz uma contenda, uma insatisfação para você mesmo. Então, para que isso não aconteça, anda na presença de Deus. Faz conforme a vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor. Quer ver uma coisa? Vamos ver um versículo aqui, só para que nós venhamos aprender mais com o nosso Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra, é Ele que fala conosco. Aleluia!
Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Aleluia. Então tudo que nós fazemos que não é com a direção de Deus, nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Por você mesmo, da sua vontade, do seu desejo, você quer que seja assim, você quer que faça assim, está resistindo ao Espírito Santo. Vamos lá, mais um. Efésios 4:30. Livro de Efésios, carta aos Efésios 4:30. É para frente, só você ir abrindo para frente. Você que está nos assistindo também está nos acompanhando? Capítulo 4, versículo 30. Aleluia. Posso falar? Esse versículo aqui é importantíssimo você guardar no teu coração para o resto da tua vida. Todo dia, toda hora você tem que guardar isso aqui, sublinha, marca, coloca na cabeceira da tua cama, no teu guarda-roupa. Todo dia você fala isso aqui. Aleluia. Ele diz assim, versículo 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Não entristeça ele de maneira nenhuma, porque tudo isso que você o fizer, ele que te levantou, ele que te batizou você com fogo, o Espírito Santo te deu dons, você não deve entristecer ele nunca. Isso aqui nós temos que guardar no coração. E não entristeçais o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, no qual fosse selado. Você foi selado. Sabe o que é selo? Não tem os documentos que tem que colocar selo para poder ter garantia? Nós fomos garantidos com o selo do Espírito Santo para o dia da redenção, para o dia que nós vamos receber a nossa salvação, nos render ao Senhor. Então temos que guardar isso aqui a 7 chaves no nosso coração, sem pensar, sem imaginar, sem ter nada que nós temos que fazer. 1 Tessalonicenses 5:19, vamos lá, é só ir para frente. Errei, não é para frente não, para trás. Romanos, Coríntios. Aqui ó, 1 Tessalonicenses. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:19. Aleluia. Todos encontraram? 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim, para terminar: e não apagueis o Espírito. Glória a Deus. Não apague o Espírito em você, o Espírito Santo. Se recebeu, dá manutenção, todos os dias, todo momento, todo instante. Conversa com Ele, anda com Ele, fala em línguas, busca nele, busca os melhores dons, faz a vontade dele. Ele está aí para isso, ele está juntinho com você. É invisível, mas é real.
Ele anda com você, dorme com você, levanta com você, toma banho com você, come com você, anda com você, vai para o serviço com você, anda dentro do carro com você, anda na moto com você, Ele faz tudo. Porque Ele tem ciúmes de você. E Ele quer que você entre no reino lá de Deus, do Pai Todo-Poderoso. É essa a vontade dEle e a vontade nossa também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra poderosa que o Senhor nos entregou, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glórias te damos, Senhor. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Senhor Espírito Santo, te agradecemos pela revelação da palavra, a qual nós aprendemos mais com o Senhor, para fazer a tua vontade e o teu querer. O apóstolo Tiago, que foi usado pelo Senhor para escrever essa carta, para nos ensinar, para nos mostrar, e já fazem 2000 anos que ele escreveu, mas hoje nós estamos usando, aprendendo e andando nos caminhos do Senhor. Por isso que a tua palavra nós temos que meditar todo dia, guardar o nosso coração, viver ela e andar com ela. Senhor, que todas as vidas que estão nos assistindo, todos os teus filhos que estão na igreja também, que possam guardar esta palavra, essa pregação no fundo dos seus corações, para que venha fazer a vontade do Senhor. E não entristeçais o Espírito Santo, e não embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Cada vida que está nos assistindo, que seja tocada pelo Espírito Santo, que seja transformadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo possa, Senhor, com um avivamento, Senhor, visitar a cada família, a cada vida, a cada nação, a cada lugar onde tiver um ser humano que seja tocado pelo poder do Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor visite, Senhor, meu Deus, os enfermos nos hospitais, em nome de Jesus, os presidiários nos presídios, Senhor, meu Deus, nos asilos, os velhinhos que foram abandonados, em nome de Jesus, e que cada vida seja tocada pelo poder do Senhor, e venha fazer somente a tua vontade, o teu querer, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Senhor. Que essas vidas que estão nos assistindo, que o Senhor adentre em suas casas, suas famílias, e sejam abençoados e transformados pelo poder do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja, meu Deus, guardado as 7 chaves ao coração, a tua palavra, que nós venhamos a meditar todos os dias, para fazer a tua vontade, o teu querer, e nós buscarmos a nossa salvação. Que o Espírito Santo possa estar com todos nós, e possamos somente buscar nele, andar com ele, e fazer a vontade dele. E o Senhor possa, Senhor, meu Deus, estender as mãos a cada um de nós. Reconhecemos que somos pecadores, somos fracos, mas, Senhor, dependemos totalmente do Senhor. Dependemos somente do Senhor e queremos viver somente o Senhor. Nos entregamos a Ti, Senhor, para que nós possamos realmente conhecer o Senhor de verdade, meditar na Tua palavra e viver o Senhor todos os dias de nossas vidas, assim como essas vidas também que está conosco, em nome de Jesus. Te pedimos nessa noite, te agradecemos do fundo do nosso coração, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz por todos nós. Se entregou, ressuscitou ao 3º dia, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome. É em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, que tudo seja conforme a tua vontade e a sua direção sobre nossas vidas, e o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estar pregando o teu evangelho aqui no Japão. Que essa nação, Senhor, meu Deus, receba o avivamento do Espírito Santo, cada família, cada vida, cada japonês seja alcançado pelo poder do Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Que todos eles possam abrir o coração para a tua palavra poderosa, que é a Bíblia Sagrada, e venham se converter em nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ministrar a bênção apostólica. Fique de pé, estende suas mãos, e nós já vamos ministrar e encerrar o culto em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você que está nos assistindo também, fique de pé, estende suas mãos e receba, aleluia, a ministração da palavra de Deus, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória,
o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, até amanhã às 10h30 da manhã, com uma palavra poderosa do Senhor aqui de manhã, logo cedo, em nome de Jesus, para a edificação da tua vida, da tua família. Você é nosso convidado para amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Tchau, um beijo no coração.